Fala, minha gente, vamos para o vídeo daquele que andam dizendo ser o jogo mais importante da história do nosso tricolor. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Luiz Góes e já quero te agradecer pela moral de estar assistindo a mais um vídeo aqui no canal Sou Tricolor. Este é um canal que fala sobre o Fluminense, mas estamos abertos para você que, mesmo sendo torcedor de outras equipes, mas simpatizou com a maneira como conduzimos o nosso trabalho aqui, poder ficar à vontade para se inscrever no canal, tocar no sininho e deixar o seu like para, se quiser também fazer um comentário, dizer de onde você é, porque assim eu posso te mandar aquele abraço. E você vai continuar sempre bem informado do que de melhor acontece nas Laranjeiras e em Xerém também. Tem muita gente dizendo que essa partida é o jogo mais importante da história do Fluminense, e apesar de, em alguns vídeos anteriores, eu usar também essa expressão, eu não concordo com isso. Mas também não estou aqui para cortar o barato de ninguém. Quero apenas expressar a minha opinião. E eu acho muito legal que uma parte da nossa torcida pense dessa maneira. Porque hoje eu estou com 60 anos e já vi muitos jogos ao longo da nossa história, ao longo da história tricolor, que poderiam ser classificados como os mais importantes da história do Fluminense. Isso na época em que cada um aconteceu. E apenas para citar como exemplo do que eu estou querendo dizer, quem viu e viveu o Campeonato Carioca de 95, aquele do gol de barriga de Renato Gaúcho, sabe o peso enorme que teve aquela conquista em cima do nosso maior rival. O que aconteceu naquele jogo foi uma coisa absurda. Eu moro no Espírito Santo e a ligação que o capixaba tem com o futebol carioca é muito grande. Na época, a cidade se encheu de torcedores que queriam demonstrar a sua preferência e ela se coloriu de camisas verdes, brancas, grenás, vermelhas, pretas, oficiais ou não. Mas o que o torcedor queria era expressar o seu sentimento de amor pelos clubes que decidiram aquele campeonato. E se aqui no Espírito Santo ficou assim, eu imagino como deve ter ficado Rio de Janeiro. É muito difícil comparar épocas. E a história do Fluminense, ela é enorme. O Fluminense é enorme e muito maior do que a Copa Libertadores. Porque um dia esse torneio vai terminar, porque os homens que comandam o futebol sul-americano vão encontrar um outro interesse comercial, uma outra configuração, e daqui a alguns anos a Copa Libertadores talvez venha a ser um torneio que as pessoas vão relembrar de como foi importante. E o Fluminense vai seguir a sua vida vitoriosa, ganhando, perdendo, e vai continuar a sua história. Mas me diga uma coisa: você acha que é maior o Centenário Fluminense ou esse torneio que iremos disputar o título amanhã? Escreve um comentário aqui me dizendo a sua opinião, mas não há como negar que hoje em dia, nas últimas décadas e seguramente nas próximas que vêm a seguir, que a Libertadores tem um peso muito grande. E é, sem dúvida nenhuma, o campeonato mais desejado, e a gente tem que entender isso, que será um dos jogos mais importantes da centenária história do Fluminense. E aí fica difícil da gente não colocar várias coisas em perspectiva, não criar expectativa e muito menos não permitir que o nosso ser seja tomado de certa ansiedade por causa dessa decisão. Estou dizendo isso porque mesmo o mais tranquilo torcedor, aquele nominal, aquele que é apenas simpatizante das três cores que traduzem tradição, há de convir que esses são dias muito marcantes para a sua vida, porque não será apenas uma partida de futebol, mas uma final dessa magnitude no Maracanã contra um adversário da grandeza do Boca Juniors é enorme para a nossa torcida. E é difícil você não lembrar de algumas coisas que já se passaram na sua vida, principalmente as conquistas e perdas que você teve ao longo da sua existência, e esta será uma dessas coisas.
É impossível nesse momento que você, torcedor tricolor, ainda não tenha perguntado em quantos dias aproxima o momento da partida, por que que eu estou passando mal? Por que que eu estou tão tenso? Porque isso de alguma maneira mexe com a minha vida. Cada um de nós terá as suas respostas, mas eu acho difícil de que todas elas não convirjam para algo que não signifique a sensação de pertencimento, porque ser torcedor do Fluminense não é nada fácil. Nunca foi fácil, não foi fácil para o meu pai, não é fácil para mim, porque em qualquer canto desse país você vai ter mais torcedores de outras equipes do que tricolores. E esses torcedores se ajuntam para nos injustiçar, para nos espezinhar. E a gente se vê obrigado a se defender de uma série de acusações, algumas coerentes, algumas verdadeiras, mas tantas outras verdadeiramente mentirosas. Quantas pessoas se referem ao Fluminense como um clube simplesmente elitista? Outras dizem que nós somos racistas. E se formos parar para pensar, por que passar por isso se tem tanta coisa que pode fazer a gente não gostar desse negócio chamado futebol? E onde, inegavelmente, você vai perder mais do que ganhar. Você vai ser muito mais vezes o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e algumas vezes até o último do que ser campeão. Mas ainda assim a gente insiste. Algumas coisas não se explicam. Não existe uma explicação lógica para quem vive na arquibancada ou fora dela, sentado confortavelmente no sofá de casa ou no boteco, torcendo com outras pessoas que algumas vezes só se viram por ali, mas que têm o mesmo objetivo, o mesmo sentimento que a gente. Pois é assim que vamos esperando dias como este que virá, que a gente vai ter no sábado, dias para que a gente lembre para a vida inteira. Dias para que a gente possa repetir para os nossos filhos, para os nossos netos, para amigos em todos os lugares, que neste 4 de novembro de 2023 teve uma final da Libertadores no Rio de Janeiro, no Maracanã, e que foi assim e a gente conseguiu ganhar. E o nosso técnico era um cara muito louco. E nosso time era bom, que jogava num tal de dinizismo que colocava os adversários na roda. Mas de vez em quando a gente passava sufoco, porque tinha uns caras meio velho, tinha uns caras medianos que viraram um craque, tinha uma molecada que tinha amor de verdade pela nossa camisa. Aliás, não dá para ser injusto, né? Todos que chegaram àquela final foi por amor à nossa camisa. Nós tínhamos dirigente que, gastando pouco dinheiro comparado aos outros clubes, conseguiu trazer esses caras para jogar pela gente. E o time adversário era simplesmente um dos maiores ganhadores de títulos da Libertadores em toda a sua história. E já tinha ganho 6, enquanto nós buscávamos o nosso primeiro. O Boca, se não era brilhante nessa época, era muito eficiente. E o nosso prazer será contar mais este capítulo da nossa centenária história. Eu cito o título de 95. Eu lembro que meu pai falou de um tal de Mickey, que fez de cabeça o nosso primeiro título brasileiro, lá em 1971. E você, jovem torcedor, vive esse momento como o mais importante da sua história, como torcedor tricolor, e conte-a depois com a mesma empolgação, com a mesma emoção que eu estou agora. E a gente vai estar lá no Maracanã ou vai estar em casa, porque todos conseguiram ingresso para entrar no estádio. Nós vamos emanar essa energia. E a gente está vivendo essa história. E eu agradeço muito ao meu pai por ter me feito torcedor do Fluminense. E tenho orgulho de cada torcedor tricolor. Eu espero realmente que a nossa torcida nos honre, que o nosso time honre os 120 e tantos anos de história desse clube, que, como eu disse lá no início, é muito maior do que a Taça Libertadores. Mas que está na hora da gente ganhar esse título. E aí ninguém segura mais a gente. Vamos para cima. Agora é hora de acreditar, emanar as boas vibrações, não duvidar. A gente vai ser campeão. A gente tem mais time. A gente está jogando em casa. A gente tem uma torcida linda.
vibrante e a gente vai conseguir ser campeão na maior Libertadores de todos os tempos. Eu, Luiz Góes, não tenho a menor dúvida disso, que a gente é enorme. Deixa o seu like, se inscreva no canal, toca no sininho para continuar recebendo mais informações sobre o nosso tricolor. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Um grande abraço. Fica com Deus. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.